Bom, vamos lá, né? Esse vídeo aqui é uma continuação direta do último vídeo desse canal. Provavelmente o link vai estar na descrição, então eu te recomendo assistir aquele vídeo primeiro, antes de acompanhar o que eu vou falar aqui, né? Mas, basicamente, eu vou continuar dando algumas, assim, argumentos pró a possibilidade de existirem civilizações perdidas por aí. Por que eu gosto desse tema? É que eu sou fascinado por história, e sendo fascinado por história eu acabo gostando de mitologia também, porque praticamente toda civilização conhecida tem uma origem mitológica, sabe? Sempre tem uma lenda, sempre tem uma história, sempre tem algum ser, algum líder, algum governante, algum sábio que permitiu com que aquele grupo sequer existisse em primeiro lugar, né? E uma história bem famosa sobre esse tipo de narrativa seria da Atlântida, né? Ou Atlantis, que é a expressão em inglês, digamos assim, né? Da onde que saiu essa ideia do continente perdido de Atlântida? Acho que muitos de vocês não sabem que quem escreveu essa palavra é um cara chamado Platão. Platão é um dos filósofos mais célebres de todos os tempos, a gente fala dele para diversas outras questões, mas as pessoas esquecem ou fazem questão de ignorar que foi ele que escreveu sobre a Atlântida num diálogo conhecido como Timeu Critias. Eu já fiz um programa sem contexto só sobre essa história, quem quiser ir, procura aí embaixo, o link também vai estar na descrição. Eu acho que ele é o programa número 153, estou vendo aqui, ó. Sem contexto, número 153, que eu leio toda a passagem em que Platão escreveu sobre isso. E ali ele expressamente declara que é como se tivesse de fato existido, né? Ele diz de onde que vem essa sabedoria, e essa sabedoria, tipo assim, está sendo transmitida por um personagem que ouviu do seu avô, que esse avô dele tinha ouvido essa história de um sábio ancião quando o avô dele era uma criança, sabe? Esse sábio era um sujeito chamado Solon, que até onde eu sei ele existiu, ou pelo menos existe algum filósofo com esse nome que atribuem ser essa figura histórica, né? E esse Solon estaria fazendo uma viagem para o Egito, e lá no Egito ele teria entrado em conhecimento, assim, ele teria conversado com os sábios, né? Lá daquela de uma cidade específica, que eu não tenho certeza se a cidade existe também, né? E daí o sábio lá do Egito pega e deixa claro para o Solon todo um passado que para nós não existe, sabe? Todo um passado que envolve assim da cidade de Atenas, né? Como se ela já existisse uma cidade com esse nome há 9.000 anos atrás, isso lá do tempo daquela história. Então basicamente seria como se a cidade de Atenas tivesse sido fundada há 10.000, 11.000 anos atrás, né? A Atenas original, inclusive. Então é uma data muito antiga para os nossos padrões de onde que deveria existir uma civilização grega assentada naquela região, né? E, inclusive também esses sábios dizem que os fundadores daquela cidade do Egito e os fundadores da Atenas muito mais antiga tinham a mesma origem. A diferença é que lá no Egito conseguiram preservar, né? Porque a cidade do Egito nunca foi devastada desde aquele período, eles conseguiram preservar esse conhecimento. Em compensação, a Atenas original foi devastada, então os atenienses lá do período do Solon sequer sabiam que existia uma Atenas mais antiga do que a deles, que tinha sido feita por pessoas assim, né, extraordinárias, digamos assim, e que eles tinham lutado para proteger o mundo da dominação de um império conhecido como Atlântida, né? Ou Atlantis, como eu estou falando. E daí, então é Platão que trouxe essa expressão para a nossa história, sabe? Não foi um João Ninguém, não foi uma pessoa aleatória. Inclusive, nesse mesmo diálogo, ele faz questão de frisar que é um relato histórico, entendeu? Se ele estava, tipo, se ele estava brincando, se ele estava, enfim, bancando louco, aí eu não sei. Seria interessante a gente poder conversar com Platão para ele dar a razão de por que ele contou essa história num dos diálogos deixados por ele, né? Mas o ponto é que, conta dessa civilização que ficou louca de poder, né? Tentou dominar todo mundo conhecido lá na época, que incluía regiões da África, da Ásia e da Europa, né? Inclusive a própria cidade de Atenas. Só que daí rolou daí um terremoto, né? Um sismo incomensurável, né? Então seria um terremoto gigantesco que arrasou o continente deles ao meio, levando eles a afundar no mesmo dia, sabe? Falaram que durante um dia e uma noite foi o suficiente para desaparecer o continente inteiro, e também desapareceu toda a categoria guerreira de Atenas e diversas pessoas importantes do Império Ateniense Antigo, né? Desapareceram nesse período. Então, né, essa daí é um relato histórico deixado por uma figura bem famosa, falando assim,
de um período da nossa história que basicamente não existe, entendeu? Dizem que não existe, não tinha civilização, não tinha Atenas, não tinha Egito, não tinha Atlantis, não tinha porra nenhuma nesse período que Platão está descrevendo essa história, né? E existe alguma outra evidência assim? Né? Mitologicamente falando, sim, entendeu? Mitologicamente falando, eu citei lá a Tábua dos Reis, que é melhor falar a Lista dos Reis da Suméria, né? Lista dos Reis da Suméria, que também conta esse tipo assim de, sabe, de um passado recente que as pessoas não tão recente, né? Na verdade, um passado que vai até 400 mil anos atrás, né? Mas falando com nomes de reis e governantes e figuras que viveram muito mais tempo do que... Deixa eu ver aqui minhas anotações. Viveram muito mais tempo do que o ser humano normal é capaz de viver. Peraí. Cadê? Tá. Isso, as Américas. A gente tinha falado sobre isso, né? O mundo antediluviano, eu acho melhor falar primeiro, sabe? O que eu quero dizer com o mundo antediluviano? É que, assim, esse relato de quando que Atlantis afundou também bate com um período que eu chamei de Dries recente, tá ligado? Então é mais uma evidência que o mundo, o planeta Terra pode ter mudado muito, sabe? Estruturas que existiam, né? Inclusive formas de vida que existiam antes do que eu estou chamando de dilúvio histórico. O que é esse dilúvio histórico? Não é o dilúvio bíblico que chegou um cara chamado Noé, entrou numa arca, botou um tipo de cada animal. Só que agora, a história de um dilúvio tem nos mitos de Gênesis da Suméria, dos gregos, dos egípcios, sabe, dos babilônicos e dos cristãos. Então é bem provável que num período que talvez tenha sido no Dries recente, estava rolando diversas enchentes que estavam devastando todas as grandes cidades e as pessoas conseguiram sobreviver através de grandes embarcações ou também assim e tentavam preservar espécies de animais, espécies de plantas para quando fosse rolar, sabe, alguma coisa assim, chegar a uma nova terra, por assim dizer, entendeu? Então, eu acredito que, de fato, a humanidade tem um trauma coletivo que foi vivido, sabe? Não é apenas metafórico, não é apenas uma narrativa, sabe? Eu acredito, sim, que civilizações humanas que estavam aqui e não estão mais foram devastadas nesse período e é por isso que sobreviveu esse mito, essa lenda, essa história de que a humanidade sobreviveu, né, a um dilúvio. E praticamente todos esses mitos também correlacionam a ideia de que depois que veio esse dilúvio, que é uma punição sim, é uma ordem direta do Deus, né, de qualquer uma dessas mitologias, as coisas mudaram aqui na Terra, sabe? A forma de vida que tinha aqui, os tipos de seres humanos que viviam aqui, sabe? Os que tinham direito eram permitidos a existir aqui. Então, né, existe uma narrativa muito consistente de que a humanidade tem um passado histórico que, além de ter desaparecido, as coisas eram ainda mais assim desenvolvidas, elaboradas naquele período. Agora que eu vou falar um pouco das Américas, né? Que é outra coisa interessante. Durante muito tempo também se dizia que a humanidade tinha demorado anos, tipo, milênios para chegar aqui nas Américas, né? No sentido, sim, por isso que tem esse nome de mundo novo e tudo mais, né? Mas é claro que daí está falando do ponto de vista dos colonizadores. Só que mesmo depois que começaram a retificar essa história e pensar quando que a humanidade de qualquer espécie chegou aqui nos continentes americanos, esse período cada vez mais foi sendo jogado para trás, né? Tinha gente que, por exemplo, no período do colonialismo acreditava-se que os povos indígenas do Brasil e na Amazônia tinham chegado ali há uns 500 anos antes, mais ou menos, antes dos europeus, né? Mas na realidade é sabido que existem tribos assentadas na Amazônia há milhares de anos, né? E seres humanos vivendo nas Américas há dezenas de milhares de anos. Só que a pergunta era, que nível de organização social esses grupos estavam aqui, né? Porque a gente fala que impérios assim como Maia, Azteca, Incas, esse aqui eu acho que eu vou passar um pouco de 10 minutos esse vídeo, porque eu quero concluir bem esse raciocínio, né? A gente fala que eles são povos modernos, mas praticamente todos eles, né, modernos que eu quero dizer que eles chegaram a conhecer os europeus, né, no início do colonialismo. Só que hoje em dia todos eles são considerados povos que estavam herdando uma cultura e um império que já estava ali anteriormente a eles, sabe? Então, assim, não tem como saber qual foi o povo exatamente que fez as esculturas, as estruturas que a gente chama
de maias, incas e astecas, tem um povo chamado de Olmecs, que eles já são atribuídos como os ancestrais, né? Os Olmecs que eles desenvolveram o calendário que a gente chama de maia, na verdade é um calendário Olmec, que hoje em dia a gente chama de calendário maia, e talvez nem foram necessariamente os Olmecs que desenvolveram também, entendeu? O passado histórico de civilizações nas Américas pode ser muito mais antigo. Eu ia falar da Amazônia também, porque assim, na Amazônia não tem estruturas megalíticas, né? Só que, historicamente falando, poucos povos de fato faziam estruturas de pedra, não porque os outros povos eram menos desenvolvidos, mas é que tem vários lugares do mundo que de fato não faz tanto sentido assim construir com pedra, entendeu? Até nós, no mundo moderno, a gente não usa pedra. Claro que tem cimento, tem concreto, tem uma mistura que é feita, né? Mas a gente não faz estruturas tão duráveis contra vários povos fizeram, mas ainda assim nós somos uma civilização. Então quer dizer que povos que não fizeram, que só faziam casas de madeira e de outros materiais, não podem ser chamados de civilizações? Eu discordo e muita gente também discorda. Então, quando que começou uma civilização na Amazônia, né? Eu dei, mas grupos de tribos dá para chamar de civilização? Depende do nível de organização, só que na Amazônia, agora que tá rolando algo lá que, tipo, nos grupos toscos de conspiração fica aquele papo lamentável de Ratanabá, que eu sou muito contra isso, porque de fato está sendo revelado que existe um passado misterioso da Amazônia que a gente não tinha considerado. Só que não é Ratanabá, entendeu? Para quem não sabe, Ratanabá é uma mentira inventada pelo mesmo cara que inventou o ET Bilu, e basicamente está falando sobre... Tem a ver com várias teorias da conspiração e de que existe uma cidade de 400 milhões de anos na Amazônia, que tem túneis que ligam com o mundo inteiro. Enfim, é uma baboseira feita para gerar turismo e tirar dinheiro das pessoas. E o pior de tudo é que tira foco de uma realidade que a gente está descobrindo, entendeu? Que a Amazônia é um grande mistério ainda. Não rolou grandes pesquisas e questões arqueológicas lá. A gente não sabe exatamente como que foi desenvolvido muitas das questões que tem naquela terra. Está sendo revelado uns ranges, né, que são uma espécie assim, de manipulação do terreno para fazer formas geométricas com uma precisão que mostra conhecimento de astronomia, de matemática e geometria. Coisas que a gente não atribui a povos tidos como caçadores-coletores, sabe? Coisa que a gente define como algo que uma civilização tem que fazer, né? Para conseguir botar um projeto desses em prática e tudo mais, né? Fora todo o conhecimento que eles têm de botânica, né? E de medicina, enfim, uma grande sabedoria linguística também e tudo mais. Só que o ponto é, tem resquícios, mostrando que existiam estradas já ancestrais, milenares, sabe, que estão ocultadas, inclusive, pela mata, e além de estradas, eles poderiam ter cidades que abrigavam milhares de pessoas, sabe? E poderiam ser casas que nenhuma delas era feita de pedra, entendeu? Que daí, ao passar do tempo, desapareceu. Isso daí, inclusive, tem um relato histórico do primeiro europeu ia pegar e, tipo, seria validado se isso fosse descoberto, sabe? O primeiro europeu, no caso, é que eu acabei misturando muitas informações, sabe? O primeiro europeu a percorrer o rio Amazonas é um cara chamado Francisco de Orellana. Ele não sabia o tamanho que tinha o rio Amazonas e ele decidiu que ia atravessar ele para descobrir onde é que ia ser, né? E foi uma viagem de 3 meses no final das contas. E enquanto ele estava fazendo essa travessia, isso era 1490 e pouco, sabe? Para vocês terem uma ideia, não tinha nem começado a exploração do Brasil ainda, entendeu? Então ele era um espanhol, numa navegação, num barco pequeno, né? Descendo pelo rio Amazonas e parava em vários momentos. E ele dizia, quando ele voltou, isso depois que ele viveu várias aventuras, digamos ali, entendeu? Quando ele voltou para a Europa, uma das coisas que ele contava é que ele encontrou cidades gigantescas, com milhares e milhares de pessoas, sabe? Esse faz parte do registro, do relato dele. Só que ia levar mais de 100 anos para outros europeus repetirem a viagem desse cara, entendeu? Só lá em 1600 alguma coisa que ia começar a fazer navegações ali especificamente pela margem do rio Amazonas. E quando fizeram isso, não encontraram essas cidades gigantescas que esse sujeito falou. E daí, esse Francisco de Orellana entrou para a história como um mentiroso, entendeu? Até durante 400 anos, a ponto que esse cara contou mentiras. Falava assim, nunca existiam cidades de milhares de pessoas na Amazônia. Isso daí esse cara contou a história, porque só ele estava vivendo algo que ninguém conhecia, né? Inclusive também, por que vocês acham que o rio Amazonas se chama Amazonas por causa das lendárias guerreiras amazonas da Grécia? Sim ou não? Sim, a verdade é que sim, porque esse sujeito, Francisco de Orellana,
disse que aqui ele enfrentou, digamos assim, sabe, uma tribo de mulheres, digamos, dá para chamar de mulheres indígenas, não? Era só mulheres indígenas com arco e flecha. Mas na verdade, e no relato dele, ele ainda dizia que eram mulheres brancas. E sim, essa é a história mesmo, sabe? Essa é a história mesmo, eu não estou dizendo que ela é verdade ou alguma coisa desse tipo. Mas estou dizendo que o cara de fato contou que ele viveu esse tipo de coisa por aqui, e foi por isso que virou o Rio Amazonas, porque está remetendo à ideia de existir uma tribo de mulheres, que nem tem a história das Amazonas gregas, que, para quem vocês não sabem, também é uma história, é um relato histórico, não é um relato mitológico, né? Mas isso daí é um assunto para outro programa. Enfim, então é isso aí. Eu vou parar por aqui, podia falar um pouco até chegar aos 20 minutos, mas eu só vou concluir o raciocínio falando sobre essa questão da Amazônia, sabe? Eu acho sim que pode ter tido civilização aqui, e não dá nem para atribuir uma data, sabe? Honestamente, não dá para fazer de conta que dá para definir uma data. Provavelmente, o hemisfério sul, ele tem muito mais chance de ter sido habitado durante o anterior ao período a última era do gelo e durante a última era do gelo, sabe? Então, eu não duvido que, no final das contas, sabe, o continente americano possa ser o berço da civilização. Claro que ainda não tem uma comprovação clara sobre isso, é só uma teoria que eu estou soltando aqui agora. Só que, né, é bem improvável que a Europa e a América do Norte tenham abrigado uma civilização que sobreviveu à Era do Gelo por causa da condição que ficou lá. Então, né, provavelmente não existiu uma civilização no hemisfério norte anterior à Era do Gelo, anterior ao Drias Recente. Só após o Drias Recente é que talvez começou a rolar uma migração em direção àquele polo. Mas agora, o hemisfério sul realmente pode ter gente, pode ter seres humanos se organizando, se desenvolvendo e aprendendo diversas coisas aqui, sabe-se lá quanto tempo, sabe? E não é necessariamente só porque a gente não encontrou uma pirâmide no meio da Amazônia que não comprove que ali viveu uma civilização. Então, eu no presente momento acho sim que a humanidade tem um passado histórico que vai ser um pouco complicado de provar, mas que eu acho que todos os relatos mitológicos, eles escondem uma verdade, sabe? Eu também acredito que talvez esse passado mais distante, talvez ele ainda era melhor desenvolvido, mais bem organizado, mais, tipo assim, com maior conhecimento, sabe? Do que o passado que a gente conhece, né? De 2, 3 mil anos atrás, né? Mais uma vez utilizando como base o próprio relato que Platão colocou no diálogo dele, né? Mas é isso aí, acho que agora já não adianta mais ficar muito, que esse vídeo vai ficar perdendo foco, né? E espero que vocês tenham curtido o que eu compartilhei nos últimos 2 vídeos. E essa ideia eu já desenvolvi melhor em vários outros programas sem contexto. Se tu curtiu meu vídeo falando aqui assim, é bem melhor escutar meus programas longos, que é só áudio, porque lá eu posso contar com muito mais detalhes e desenvolver melhor ainda muitos raciocínios referente a esse tipo de ideia, né? Que talvez o nosso passado histórico, o passado da civilização humana, é muito mais antigo, muito mais fantástico, e a gente ainda precisa amontoar bem as nossas evidências para algum dia, quem sabe, a gente descobrir que, nossa, essa ideia de que o passado da humanidade começou na Suméria há 6 mil anos atrás está muito errado, já tinha civilização, sabe, talvez até lá, né, a civilização que fez Göbekli Tepe, talvez já tinha civilização na América do Sul, né, especificamente na Amazônia, mas na Mesoamérica, ali onde depois surgiu os impérios maias, incas, né, e tudo mais. Enfim, e é isso aí. Valeu, até a próxima.